Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Então pessoal, para a nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito dos sensores magnéticos, tá? Sensores magnéticos, né, também chamados de sensores de abertura, eles são utilizados aí basicamente para detectar, né, abertura e fechamento indevido de janelas, portas, né, a fim de evitar invasões, tá? Qual que é o funcionamento deste tipo de sensor, né? Ele se baseia, né, basicamente através do conceito magnético, tá? Então, como que funcionaria, né? Vamos olhar aqui na imagem aqui de baixo. Então, nós temos aqui uma parte fixa e uma parte móvel, tá? Do nosso sensor, tá? Então, aqui, né, nós podemos dividir ele em duas partes. Então, a primeira parte aqui, que seria a parte que vai movimentar, tá? Então, esse lado aqui, né, seria interessante conectar ele do lado que vai ter movimento, né? Então, seria na porta, na janela, né? Enfim, no local onde você quer proteger. E eu tenho a parte fixa, onde nós temos os conectores aqui, né? No nosso caso aqui, né? Nós temos aqui nossa parte fixa, nós temos os cabinhos aqui, que nós vamos fazer as conexões elétricas. Então, qual que é a ideia? A parte móvel, né, ela é constituída basicamente por um ímã. Então esse ímã ele vai gerar um campo magnético aqui ao redor do componente mesmo, né? Então esse campo magnético ele vai interagir com a parte fixa. Tá na parte fixa, né? Só apagar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Existe, né, um dispositivo chamado head switch. O que é esse head switch? São duas plaquinhas aqui, né? É um componente eletrônico, tá? Que ele possui duas plaquinhas que ele tem interação através do campo magnético. Então, o que acontece? À medida que o campo magnético ele se aproxima do nosso head switch, ele vai fechar essas duas plaquinhas aqui. Então, se eu tiver um sinal positivo aqui, o que vai acontecer? Quando as minhas plaquinhas elas fecharem, ele vai ser transmitido para cá. Tá, então ele funciona basicamente aí através de como se fosse um contato elétrico. O único grande cuidado que nós temos que ter é o quê? É um cuidado aí com relação à corrente elétrica que vai circular pelo sensor, tá? Pelo head switch. Porque como ele tem umas plaquinhas bem fininhas dentro dele, né? Dependendo do valor de corrente elétrica que vai circular aqui, eles podem se danificar. Tá, então esse é um grande cuidado aí que a gente precisa tomar. Tá bom? Então normalmente, né, esses sensores aí nós utilizamos ele juntamente com a central de alarme, porque a corrente que ela vai consumir é bem baixinha, então não tem perigo de danificar a parte interna do sensor. Tá? Então aqui, tá, só estou representando para vocês aqui o que acontece com as lâminas, né? Então, à medida que a lâmina o ímã, né, ele se afasta da lâmina, as lâminas vão ficar separadas. Quando elas estão interagindo aqui com o campo magnético, elas vão se fechar, tá? Então aqui está um exemplo de como ficaria, né, instalado. Então aqui nós temos aqui uma janela, né, no exemplo. Então nós temos aqui a parte fixa e a nossa parte móvel, né, que vai ser aqui com a movimentação da janela. Então, condição normal de operação, o meu sensor ele vai estar na condição de normalmente fechado. Então, NF para ele também. Então, condição normalmente fechado é igual operação normal. Tá? Quando o meu ímã ele sair da frente do meu sensor aqui, ele vai abrir e vai atuar na nossa central de alarme. Tá, então ele vai funcionar basicamente desta forma aí, tá bom? Então um outro cuidado agora interessante que a gente precisa pensar agora, né, que nós vamos abordar durante as nossas próximas videoaulas, é em circuitos de controle, para que a gente consiga fazer o funcionamento destes sensores de forma correta. Tá, vamos imaginar essa situação aqui, ó, que está aqui na parte de baixo. Nós temos a janela, né? Então ela estava com o sensor posicionado aqui, tudo certinho. Aí de repente, né, teve uma abertura indevida aqui e alguém, né, colocou um ímã aqui próximo do sensor novamente.
Então, o que poderia acontecer, né? Isso caso a gente não tenha, né, um circuito eletrônico adequado para esta aplicação. O nosso sensor, num primeiro momento, ele vai ter a função dele, vai abrir o contato, vai acionar a lâmpada, as sirenes, enfim, o que você tiver lá na sua instalação. Porém, quando o ímã é posicionado aqui novamente, ele vai parar com esses disparos. Tá, então a gente agora precisa começar a trabalhar a parte dos circuitos de controle para fazer esta proteção também, tá? Não basta só, né, nós termos os sensores aí, né, igual nós vimos nas videoaulas anteriores, e o nosso circuito de controle não atender essa necessidade também, tá? Aí só uma outra coisinha importante aqui a respeito dos sensores, né, que eles também, né, o sensor de abertura, ele também possui na opção de controle sem fio, tá? Então a gente pode configurar esse sensor através de radiofrequência, né? E a gente realizar a comunicação entre o sensor e a central de telefonia, tá? A central de proteção aí, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!